Vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas e pela palavra do Senhor que Ele falará conosco nesta noite. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por cada vida que está ofertando, ó Pai, o seu culto, ó Pai, ao Senhor. O único Deus, o único que pode nos dar a vitória, que é o Senhor. Derrama todas as bênçãos do Senhor, Pai, sobre cada vida que está nesta noite. Aquele que não pôde, ó Pai, abre as janelas do céu. Aquele que pôde também, ó Pai, derrama tuas bênçãos sobre ele, na mesma medida, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é bom e as misericórdias do Senhor têm nos alcançado e não temos consumido através dela. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. O pastor Edson estará trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Deus é bom o tempo todo. Essa semana tivemos uma triste notícia que um sobrinho meu, filho do primo, né, sobrinho, 5 anos, já estava em tratamento com tumor e não resistiu. Foi sepultado ontem. Queria aproveitar para a gente orar pelos familiares. O meu tio mesmo, que é o avô, está muito abalado, família muito abalada, sem condição de trabalhar, e não pôde ter aquele velório convencional, não está podendo. A gente fez uma carreata e prestamos ali a nossa homenagem. Já estamos orando pelos familiares. Quero pedir à igreja, nas suas orações, lembre, né, para que venha restaurar, dar força. Neste momento só Deus para nos fortalecer mesmo. Não tem palavra, não tem abraço, é só o Senhor mesmo. E é a hora que o Espírito Santo de Deus entra em ação, não é verdade? Quero ler um texto. Esse texto foi, a irmã Janete leu nessa semana, e Deus falou no meu coração que queria que eu trouxesse a compreensão desse texto nesse culto de hoje. Texto muito abençoado, que vai falar aos nossos corações nessa noite, amém? Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 3, versículo 13. Esdras 3, 13. Amém? De maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Amém? Vamos orar. Senhor, grande e poderoso Deus, que cuida de nós, que sabe de todas as coisas, eu peço a bênção do Senhor para todos os familiares, da família do Ramon, do Ronan, do Pedro, da Creuza, que passa por essa semana tão triste, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor tem sustentado, tem abençoado, que o Senhor venha abençoar de uma forma poderosa cada familiar que fica por mais algum tempo nessa terra. E que todos nós, ó Pai, possamos nos encontrar lá na glória, onde essa criança já está, segura pelo Senhor. Meu Deus, e abençoa também essa palavra, que seja alimento, bálsamo para a nossa vida. Que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, nos abençoando. Continua, Pai, nos livrando, Pai, desse mal. Ó Deus, joga por terra, Pai, esta pandemia, essa luta tão grande, Pai, que o Senhor nos dê vitória, porque a vitória venha do Senhor. O Senhor venha abençoar a nossa nação, Pai. Venha abençoar os governantes, dando sabedoria, direção. Pai, abençoa os profissionais também, que estão ali na linha de frente, correndo risco, Senhor. Abençoa os profissionais que estão trabalhando nessa vacina. Ó Pai, que venha a luz do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai, cada família que ficou desempregado, está passando por necessidade, cada família que tinha
Às vezes um pequeno empreendimento, mas teve que fechar. Ó Deus, e está passando por necessidade, que o Senhor venha abençoar, Pai, trazendo conforto, trazendo refrigério, ó Pai, trazendo de volta os sonhos. Pai, que a Tua bênção venha fazer diferença nesse momento de tanta dificuldade, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Esse texto fala de dois grupos de pessoas que estavam reunidos ali, todos envolvidos na obra, todos com o mesmo propósito, mas com resultados diferentes. Uma turma chorando e a outra gritando de alegria, regozijando, jubilando no Senhor, de tanta alegria. Diz que eles estavam tão alegres, mas tão felizes, que gritava tanto que eu ouvia de longe o grito deles de tanta alegria, de tanto regozijo. E a outra turma chorando, e todos no mesmo propósito. Às vezes, meu irmão, isso que estava acontecendo com eles é difícil a gente ver acontecer no nosso meio, porque nesse momento eles estavam regozijando dessa maneira e se alegrando e até emocionando, não porque eles tinham já conquistado alguma coisa, ou concluído alguma coisa muito grande, ou estavam numa formatura, ou no final de um curso, ou já pegando algum diploma, ou já pegando a chave da casa própria, ou já tirando um carro novo da concessionária. Não, eles estavam dessa maneira porque eles tinham construído um alicerce, o início de uma obra, a introdução de uma obra, um alicerce. Não é que eles estavam comemorando o templo pronto, com tudo bonito, com todos os acabamentos, já estavam fazendo o primeiro culto. Não, eles tinham feito o alicerce. Como às vezes a gente é tão ingrato quando a gente compara a nossa vida mesmo com esse povo. Porque é muito difícil você encontrar alguém comemorar no começo das coisas. É muito difícil você ver alguém comemorar no início de alguma coisa. Começa a construir, já comemora. Entra num curso, no primeiro dia comemora. O primeiro dia de aula comemora. Eu entrei na autoescola, falei assim, vou comemorar. Por quê? Porque eu entrei na autoescola, falei, não, você tem que comemorar quando você pegar a carteira. Não é assim que a gente é? Mas Deus espera que a gente comemore sempre no começo, porque no final é fácil. Depois do leão morto é fácil pisar nele, não é? Depois é fácil, qualquer um alegra depois de concluir, depois de chegar na reta final. Mas só comemora no começo, meu irmão, quem tem muita fé, quem tem muita confiança. Porque já que eu comecei, é porque Deus está no negócio. Já que deu início, Deus está abençoando. Deus abriu a porta de começar, porque Ele abriu as portas. E porta que Ele abre, ninguém fecha. A gente vai levar até o fim. Já é motivo de comemorar. Meu irmão, servo de Deus começa as coisas para terminar. Servo de Deus começa as coisas na direção do Senhor. Servo de Deus começa as coisas para levar até o fim. Esse negócio de começar as coisas e parar no meio do caminho e ficar frustrado, isso é coisa do diabo. Mas o servo de Deus, ele começa para ir até o fim. Jesus veio na terra, nasceu de Maria, ele sabia que ia levar até o fim. Tentaram parar ele, faltou apoio, faltou gente, faltou boa vontade. Os familiares não aderiram, não uniram. Os líderes religiosos, a liderança toda ficou de fora. E não teve apoio, não teve ajuda. Ele falou, não tem problema, eu vim para ir até o fim, eu vou até o fim. Para ensinar para a gente, meu irmão, que a gente pega alguma coisa para fazer e ir até o fim. Então, meu irmão, quando você começar alguma coisa, comece na direção do Senhor como esse povo, porque você já pode comemorar desde o começo. E quando alguém fala, por que você está comemorando que você entrou na autoescola? Porque eu já estou vendo minha carteira. Por que você está comemorando porque você entrou nesse curso? Porque eu já estou vendo meu diploma, eu já estou vendo minha mesa, eu já estou vendo minha posição. Por que você está comemorando porque você está furando as valas? Porque eu já estou vendo minha casa pronta. É assim.
ter visão. Sabe por que que muita gente não se alegra com o começo das coisas mais? Às vezes começa alguma coisa na vida dele, ele não se alegra por causa da própria frustração. Às vezes a pessoa não consegue se alegrar quando ele começa algo na sua vida, quando ele toma uma posição, principalmente 31 de dezembro, fala, eu vou começar agora, eu vou começar nesse sistema, vou começar dessa maneira, esse ano vai ser assim, e ele começa. Sabe por que às vezes ele não se alegra, porque está começando alguma coisa? Porque ele sabe que a própria história dele fala para ele, muito difícil você conseguir, você vai parar no meio do caminho. Aí ele fica tão frustrado, que ele se arma, aí ele fala, não comemoro nada, agora só quando acontecer mesmo, porque tudo que eu começo vai dando errado, tudo que eu começo vai dando problema, eu não consigo levar até o fim, eu já estou tão frustrado de tentar alguma coisa, tentar de um jeito, tentar do outro, e a coisa não ir, que eu agora não vou me alegrar mais. Aí, meu irmão, aí você não tem fé, aí a fé vai embora. Aí quando a fé vai embora, a palavra vai e te fala, sem fé é muito difícil agradar a Deus, não é? Não é assim que está lá não? Sem fé é dificílimo agradar a Deus. Como é que está lá então? Impossível, não existe nenhuma possibilidade. Então, meu irmão, tem que ter fé. Quem tem fé comemora no começo. Por isso que quem tem posto a mão no arado pode olhar para trás, ele olha para frente, porque pouso é para chegar lá, não é para parar no meio do caminho, é para chegar lá do outro lado. E às vezes a nossa própria frustração, ela nos para. Quantas vezes Pedro tentou lançar a rede e não estava indo, era para ele ficar frustrado. É para ele não tentar nunca mais. E quando chegasse alguém para falar com ele, seja quem for, falar, joga para cá, ele falou, não vou porque eu já joguei. Joga para o lado de lá, não vou porque eu já joguei. Joga dessa maneira, eu também já joguei. Todo jeito que você falar, eu joguei, eu estou com o braço doendo, jogar a rede a noite toda. Aí Jesus falou assim, vai, lança de novo. Ele falou, sob a tua palavra. Se fosse olhar para a minha experiência, eu não ia jogar não. Mas sob a tua palavra, eu vou jogar. Então, meu irmão, o Senhor nos convida a começar de novo, sobre a palavra dEle. Esquece sua frustração, esquece o que deu errado, dá um chute nisso para lá, passa uma borracha nesse negócio e retoma a sua história novamente. E esse povo aqui, eles tinham vivido isso. E sabe por que alguns choravam? E alguns gritavam de alegria? No primeiro momento, dá a entender, parece que tinha gente triste por causa da situação e tinha gente alegre, mas não, todos eles estavam alegres. Eles começaram a construir o templo e fizeram os alicerces. Aí foi uma gritaria de alegria de uma turma, gritando, regozijando, rindo, e um choro desesperado, e misturou aquele barulhão todo, não sabia quem estava chorando, quem estava rindo. Mas sabe por quê, meu irmão? Alguns choravam, e o texto fala quem chorava, eram os mais velhos. Sabe por que os mais velhos choravam? Porque os mais velhos tinham visto outro tempo. Os mais velhos tinham vivido no tempo em que outro tempo, eles sabiam em detalhes a respeito da história, que já tinha havido outro tempo. Naquela época era uma bênção. Naquela época eles adoravam ao Senhor. Eles se lembravam dos tempos que eles faziam ali seus eventos, os jantares, para louvar o Senhor, que eles iam ali buscar a Deus e a glória de Deus se manifestava, onde eles tiveram as suas experiências. E depois aquele tempo foi destruído, depois aquele tempo foi arruinado, porque o povo já não buscava mais a Deus como buscava antes, porque o povo já não queria buscar a Deus em integridade como era antes, começou a fazer do jeito deles, e aí faliu, aí quebrou, as portas foram queimadas, tudo foi destruído. E a notícia chegou lá em Neemias,
Estava tudo destruído, estava tudo arrasado. E agora, quando esse povo começa a ver o alicerce novo, tudo voltando ao normal, e quando eles veem o alicerce, eles não vê só o alicerce, eles já estão vendo aquele templo de novo, eles já estão vendo aqueles cultos de novo, eles já estão vendo aquelas reuniões abençoadas de novo, já estão vendo aqueles eventos abençoados de novo, eles já estão sentindo a glória de Deus sendo derramada de novo, e eles começam a chorar, porque eles se lembram das experiências, e agora eles abraçam com muito mais força aquele sentimento de que, puxa vida, a gente era tão feliz e não sabia. Por que a gente brigava à toa? Por que acontecia aquelas coisas? Agora dessa vez vai ser diferente, porque Deus está dando uma nova oportunidade, e a glória de Deus vai descer nesse lugar, as bênçãos do Senhor vai vir sobre a nossa vida, e começavam a chorar. Ô meu irmão, isso precisa acontecer com a gente. Depois de passar por um período de luta, como a gente está passando, e no momento que a gente vê Deus preparando os alicerces para que tudo comece a voltar ao normal de novo, porque vai voltar. Vai voltar. Aí a gente lembra das experiências que a gente teve. E por que a gente não aproveitou mais? Por que a gente às vezes faltava à toa? Por que a gente não participou mais? Por que a gente deixou o inimigo enganar a gente com bobagens? Às vezes um período ficou fora da presença de Deus, e agora a gente vê Deus restaurando as coisas para a gente. Aonde eu estava com a minha cabeça? Isso são os mais velhos, são aqueles que já tiveram experiências com o Senhor. Ô meu irmão, Deus vai fazer uma obra tão grande, que vai arrancar muita lágrima de muita gente. Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque Deus não abandonou a nossa história. Porque Deus não abandonou o seu povo. Deus até permite uma luta, mas a mão do Senhor é sobre a nossa vida. E Ele tem preparado grandes coisas para a nossa vida. Quantas vezes nós já vimos o agir do Senhor no nosso meio, e as lágrimas rolaram, como esse povo aqui que entraram em pranto, chorando na presença do Senhor. Que coisa boa é chorar na presença do Senhor. Porque quem não chora diante de Deus, meu irmão, vai chorar diante do inimigo. Quem não chora de emoção, de alegria, de regozijo, vai chorar de tristeza. Mas que as nossas lágrimas não venham cair por terra, mas que elas sejam colhidas, ó meu irmão, pelo anjo do Senhor e levadas até o trono. Porque a sua lágrima, ela tem significado, a sua lágrima conta uma história. A nossa lágrima conta a nossa história. Por que o anjo pega uma lágrima e leva diante do Senhor? Porque quando Deus vê a lágrima, Ele não vê só uma gota de água salgada, mas Ele vê ali a sua história, o seu pedido, o seu clamor, o seu grito de socorro. Ela conta a sua lágrima, ela leva uma mensagem para Deus, do que está no fundo da sua alma. E ela explica para Deus coisas que você não ia conseguir explicar com palavras. Chore diante de Deus. Toda vez que a palavra de Deus fala que o povo passou por uma grande luta, os líderes eram levantados, os profetas eram levantados, e eles subiam em um lugar mais alto e diziam: rasgai as vestes, chorai, chorai perante o Senhor, para que Ele ouça do céu e nos socorra. E é assim que a gente alcança a misericórdia. Não entra nessa conversa de determina, de ordena, de não ser, não. Chora, chora, clama, aí Ele responde. Não adianta você fazer voz grossa para Deus, você gritar para Deus, você falar alto com Ele. Não adianta você tentar falar com a autoridade, que você ordena, que você determina, que você manda coisa nenhuma. Chora, igreja, que Deus manda vitória. E tinha um povo que gritava de alegria. O
O povo que gritava de alegria. O texto, lê depois lá com calma. A palavra também diz qual o grupo que gritava de alegria. Eram os jovens. Esses jovens não viveram na época do outro tempo, nem sabiam em detalhes como que era, o que eles tinham perdido. Para eles não estava nem recomeçando alguma coisa, estava começando. Porque uma coisa é começar, outra coisa é recomeçar. Para os velhos eles estavam recomeçando, mas para os jovens eles estavam começando. Para quem estava recomeçando, veio aquele sentimento: meu Deus, eu cheguei a pensar que tudo estava perdido. Eu cheguei a pensar que eu ia ser arruinado. Eu cheguei a pensar que a nossa história estava acabando mal. Mas não, Deus entrou e está nos dando mais uma oportunidade. Esse era o sentimento, por isso que eles choraram. Mas os jovens estavam tendo as primeiras experiências. E era como se eles vissem um alicerce e aquilo brotando e começasse a arrepiar e dissesse assim: olha, do jeito que nossos pais falavam que era antigamente, está começando a acontecer. A gente também vai viver, o melhor de Deus, a gente também vai ter experiência. Deus está tendo misericórdia de nós também, Deus está socorrendo a gente também. Ô meu irmão, quando você ouve um grande testemunho de alguém que já viveu grandes coisas com o Senhor, às vezes os jovens hoje ficam babando, a gente falando das coisas que a gente já viveu lá atrás, quando a gente converteu, quando era aquelas igrejinhas de banco de madeira sem encosto, 4 ou 5 bancos numa lojinha sem encosto, com aquele alto-falante Delta de lata, e Deus derramava a glória. Às vezes o jovem: não, que maravilha. E aí agora quando você vê os alicerces, Deus está olhando falando: eu tenho compromisso com você também, eu vou fazer algo novo hoje. Não foi só no passado. Deus não é só o Deus de passado, Deus é o Deus do presente, Deus é o Deus de hoje. Meu irmão, Deus fez grandes coisas no passado, mas nós estamos vivendo é hoje. Nós queremos ver é hoje. Deus não quer que a gente fique contando só testemunho lá do passado, de 10, 15, 20 anos atrás. Mas eu preciso do testemunho dessa semana. Eu preciso do testemunho de hoje. Por que os jovens não estão sendo batizados no Espírito Santo? Por quê? Porque quando a gente converteu, tinha uma turminha que fazia corrente de jejum e oração, ia para as vigílias. E um perguntando: você já recebeu? Já recebeu? Ainda não. Você orou em língua? Deus te deu algum dom? Qual que você recebeu? Esse era o papo. Por que hoje não interessa por isso mais? A culpa é do púlpito. É porque não incentiva, não motiva, não ensina. E a igreja está ficando moderna. Está substituindo a unção, a graça, o óleo pela internet, pelas redes sociais. Está satisfeito com esse sistema. Esse sistema a Bíblia chama de mundo. Para a gente não conformar com ele, tem que buscar as coisas do alto. Ainda está escrito lá em 1 Coríntios: buscar com zelo os melhores dons. O que é melhor para mim talvez não é melhor para você, meu irmão. O que é melhor para você talvez não é melhor para o outro. Mas para cada um Deus tem um melhor guardado, que vai unir com a sua vocação, com a sua influência na sociedade, para você ser tremendamente usado pelo Senhor. A gente tem que voltar a ter sonhos proféticos, sonhos revelados. A gente tem que voltar a ouvir a voz do Senhor. Eu lembro que eu estava numa empresa, minha perna bambeou, porque foram 2 vezes que eu ouvi Deus falar comigo, como se fosse um ser humano falando. E ele falou: hoje eu vou te levar num lugar. Minha perna bambeou. A gente precisa voltar a essas experiências. Quando eu estava num culto de jovens orando, buscando a Deus, e eu desacordei, não vi mais nada. Quando eu acordei, já tinha me encarregado lá para o fundo da igreja. Fui para outro lugar arrebatado. Por que os jovens não querem buscar mais a Deus? Porque não estão tendo tanta experiência. Mas a gente vê aqui os jovens gritando de alegria, porque eles estavam começando a viver uma grande experiência com Deus. Mas só vai viver grande experiência quem busca, meu irmão.
A porta só vai abrir se você bater. Você precisa buscar. E para buscar a Deus consiste em sair da mesma posição. Não adianta falar que está buscando a Deus e está na mesma posição, do mesmo jeito. É mentira. Para você buscar a Deus, você vai ter que largar alguma coisa. Para você ter tempo de oração, você vai ter que tirar o tempo de alguma coisa. Para você ter tempo para ler a Bíblia, você vai ter que tirar o tempo de alguma coisa. Para você ter tempo para buscar a Deus, você vai ter que tirar de alguma coisa. Eu dei um exemplo aqui outra vez. Para mim ir lá no bebedouro buscar água, eu tenho que sair daqui. Porque se eu não sair daqui, eu não vou lá buscar. Aí alguém pode até trazer para mim, mas fala que eu estou buscando, não. E para você buscar a Deus, meu irmão, você tem que sair da posição que você está nela hoje. Porque se você não sair da posição, você não está buscando coisa nenhuma. Está falando que está buscando, mas não está. Quem fica na mesma posição é porque não está buscando a Deus coisa nenhuma. Porque quando a gente busca, a gente muda. E Deus quer mudança. Você sabe por que aconteceu isso aqui? Gente gritando de alegria. É porque eles mudaram. Eles tiveram mudança. Mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de atitude. Mudança na fala. Meu irmão, Deus está fazendo de tudo para a igreja ter mudança. Nem que seja na marra. Vai mudar. Está na hora, meu irmão, da gente mudar. E o resultado, sabe o que é? Choro de alegria, de emoção, de estar cheio da presença do Senhor. E grito de alegria, de voltar a ter experiência com o céu. Quando a gente abre espaço para o céu governar, quando a gente abre espaço para Deus agir, quando a gente abre espaço para Deus trabalhar, quando a gente tira a nossa mão e deixa a mão de Deus entrar, você vai começar a gritar de alegria. Quanta gente chorando de tristeza, de preocupação. Pastor Manuel foi domingo, por isso que ele não veio, foi pregar na igreja, lá perto de Juiz de Fora. Sabe por que ele foi? Porque o pastor de lá tem 4 meses que não vai na igreja, que não faz uma live, que não faz uma ceia, que está com medo do Covid-19. Se rendeu, se prostrou e abandonou a igreja. Você acha que é uma só que está assim? Um monte. Muita. Contagem tem um tanto. Betinho também tem. Sabe por quê? Chegou a hora da prova. E aí nós falamos, aprovado ou reprovado, está recebendo os carimbos. Reprovado, 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 reprovado. Porque, meu irmão, a gente tem que ser realista. Tem que tomar cuidado? Tem. Tem que usar máscara? Vamos usar máscara. É gel? Vai usar o álcool gel. Tapete? Usa tapete. Tomar banho com água sanitária? Toma banho com água sanitária. Não tem problema. Mas quando chega no momento da fé e ocupar o lugar de Deus, aí está demais. Aí aqui não vai ter jeito, não. Porque em primeiro lugar está o Senhor. E nada vai tomar o lugar dele na minha vida. Nada vai tomar o lugar dele. Nada me amedronta a ponto de tomar o lugar de Deus. Fala, Deus, por uns 4 meses fica quieto aí, que agora esse aqui é mais forte que o Senhor. A Bíblia fala, daquilo que você for vencido, do tal você se torna servo. O camarada está vencido pelo Covid, está vencido por isso ou por aquilo. Deus é maior do que qualquer coisa. Meu irmão, Deus é contigo. E aquele que é fiel e ouve a voz dele, ele vai terminar chorando pela presença de Deus e gritando de alegria, porque Deus já está com a nossa vitória preparada. E não espera as paredes ficar prontas não, meu irmão. Só com alicerce é suficiente para a gente glorificar o nome dele. Vamos ficar de pé, vamos orar. Oh Deus,
Deus de Israel, Deus da Bíblia, Deus da nossa vida, Deus do céu, Deus da terra. Nós te exaltamos, Senhor, glorificamos o teu nome. Ó Deus, nós nos rendemos só ao Senhor, nós nos rendemos aos pés do Senhor, porque nós não estamos brincando de servir ao Senhor, nós temos uma aliança, o nosso nome está escrito nesse livro aí que está aí no céu. Nós estamos, ó Pai, servindo ao Deus Todo-Poderoso, e nós te adoramos, rendemos graças ao Senhor, bendizemos o teu nome, Senhor, e obrigado porque o alicerce já está preparado, a vitória está a caminho. Oh Deus, e grandes coisas o Senhor vai fazer na nossa vida. Dá a vitória a cada um dos nossos irmãos, os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão em casa. Receba aí a vitória do Senhor na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a sua família, toda a sua casa, e que você venha regozijar no Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, nos leve em paz, debaixo das poderosas mãos do Senhor, nos guardando, nos livrando e nos abençoando, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.